Entrevista de Fábio Carille após a vitória do Santos sobre o Mirassol. Olha o que ele falou. A ideia foi essa mesmo. A gente fazendo um estudo e buscando todos os times da Série B, nosso time era a única equipe da Série B que tinha 2 garotos jogando na linha de 4. Então, por isso a entrada do Luan também, experiente. Você pega jogadores malandros. Não tenho nada para falar do Jair. A explicação que eu dei para o Jair foi essa. Só de buscar mais experiência nesse momento, em detalhes que eles são importantes dentro de uma partida, dentro de um jogo, que tem a leitura ali. Por mais que você treina, tem coisas que é a leitura do atleta dentro de campo, e isso é o tempo que vai te dar, né? A respeito do jogo do Mirassol e a entrada do William, foi porque o Zeca faz tipo um terceiro zagueiro. O Zeca é um destro que joga pela esquerda e que dificilmente chega lá para fazer um cruzamento. Ele trabalha mais por trás, é a ideia de jogo do Mirassol. Então o William não ia ter que ficar baixando muito para marcar quando tivesse sem bola. Sabia que ele não ia aguentar um tempo muito longo, por estar muito tempo sem jogar. Mas foi fundamental aí para uma vitória importante e a nossa caminhada aí na Série B. Carille aqui no centro. Carille e para o Juliano também. Para o Carille, o Santos não entregou demais a bola para o adversário no segundo tempo? Você não acha que o Mirassol teve mais espaço? Foi por mérito ou pelo estilo, a postura de jogo do Santos? E para o Juliano, para ele comentar um pouquinho dessa fase artilheira dele. A respeito de ficar sem a bola, enfrentamos uma equipe que está trabalhando há 3 anos juntos, que por 1 ponto não subiu ano passado, que gosta de ter a bola, um time muito experiente, é o segundo time mais experiente da Série B. Né? Segundo ou terceiro, perde para o Brusque e para o Novo Horizontino, se eu não me engano, mas está ali um time muito experiente. Quando a gente retomou a bola, a gente não conseguiu trocar 3, 4 passes e a bola começou a ficar muito com o adversário, aí a gente perde um pouquinho a confiança. O Brazão é outro jovem que está jogando, tem pouquíssimos jogos na carreira, acho que não tem 30 jogos como profissional ainda. E daqui a pouco a gente começa a fazer essa bola e deixa de fazer o que a gente treinou, principalmente nos tiros de metas também. Começa a fazer ligação direta contra um time que tinha imposição. Mas a gente vai se acertando aos poucos, reta final, chegar à liderança era o objetivo de hoje, 56 pontos, muito perto do nosso objetivo. Boa noite. Estou muito feliz com esse momento meu particular. É um momento, uma fase muito boa de estar marcando gols. E esse é o meu intuito quando vim para cá, né? Era ser útil à equipe, tentar produzir o meu melhor, ajudar a equipe da maneira que eu puder, seja com assistência, seja com gol, seja correndo. E, graças a Deus, as coisas têm funcionado para mim, eu tenho tido bons momentos, eu tenho ajudado a equipe com gols e eu fico muito feliz. E a minha ideia é que a gente consiga prolongar essa fase, porque na vida, a gente sabe que a vida ela é feita de fases. Então, aproveitar ao máximo essa fase de artilheiro para a gente terminar bem o ano. Carille e Juliano, boa noite aqui do lado direito de vocês. Carille, você, há algumas rodadas, você tinha feito uma projeção dos 64 pontos como uma pontuação que seria a ideal para conseguir o acesso. O Santos chega a 56, né? Tem ainda uma distância para chegar nessa pontuação. Você acredita que mais 3 vitórias, isso é o que o Santos hoje precisa? Porque dentro daquelas contas, acho que faltariam mais 2. Mas eu não sei se, pelas contas de competição, o Santos precisaria de uma a mais aí. E em relação a você, Juliano, o Santos perdeu alguns jogadores importantes visando a próxima partida lá em Chapecó. Escobar, Pituca, Gil estarão fora. Como é que dá para projetar esse confronto fora de casa, que o Santos precisa da vitória até nessa busca pelo acesso, mas sem tantos jogadores que podemos dizer que são pilares desse time do Santos? A respeito da pontuação, temos 21 pontos para disputar, precisa de 8. Né? Tem gente fazendo conta aí dizendo que até 62, mas eu continuo trabalhando com 64. Então seria 2 empates e 2 vitórias, né? Para falar de 8 pontos ou 3 vitórias. 3 vitórias daria hoje 65. Né? E o quanto antes chegar a 64 para a gente depois só pensar no título. Nós perdemos jogadores importantes para o próximo jogo, mas é o nosso momento de mostrarmos a força do grupo. Jogadores que não vêm atuando, eles vão ter oportunidade. E hoje eu quero frisar aqui o jogo que o Sandri fez. É um volante, é um menino que chegou para assumir a função do Pituca. Do João Schmidt, que estava suspenso. E ele fez um grande jogo. Isso mostra que ele estava preparado para esse momento.
E da mesma forma, nós vamos ter outra oportunidade agora contra a Chapecoense, com novos jogadores que não vêm atuando tanto, né? O professor vai decidir quem vai atuar, mas é importante nós darmos confiança para esses jogadores que estão entrando, porque a gente continua na luta, a gente continua buscando, e a gente vai lá para Chapecó para conseguir os 3 pontos. Carille, Juliano, aqui Vinícius Figo do Baixada Esporte. Carille, eu queria saber de você, porque o Santos ele vinha de atuações que não eram certezas, eram atuações que o Santos deixava a desejar ao torcedor. Hoje, ao meu ver, foi uma atuação mais segura do Santos. Conseguiu criar, pressionou lá em cima e quando deu a bola para o Mirassol, teve oportunidades no contra-ataque de matar o jogo até antes e sofrer menos no final. Pelo nível do adversário, pela importância do jogo e voltar à liderança, esse foi o melhor jogo da Série B, na sua opinião? E seria essa maneira com que o Santos jogou hoje a ideal para ter uma maneira mais tranquila de acesso para a Série A? E, Juliano, para você, o Santos hoje faz 2 gols no começo da partida em chutes de longe. E era algo que era pedido pelo torcedor, chutar mais no gol. Foi algo treinado essa semana? Vocês sentiram mais confiança em arriscar de longe, como foi no seu gol e no do William Bigode? Muito obrigado. Foi uma partida que imagino que o Mirassol teve mais posse de bola do que a gente. Eu imagino, não vi os números ainda. A gente sabia que ia ter que ter uma dedicação muito grande por esse conjunto deles. Eu vi o pessoal comentando ali, eu lembro de 2, mas parece que foram 3 bolas do Guilherme na trave. Né? Aquelas bolas meio que até debaixo do gol, assim, e não entrando. Mas estou muito feliz assim pela vitória, pelo ambiente dentro do CT, pela festa que foi feita aqui pelos atletas e diretores aqui depois do jogo agora no vestiário. E depende muito do adversário, né? Que se a gente pega um lateral que avança muito, fica um pouco pesado para o William. Então a gente tem que, a cada jogo, olhar bem, analisar bem o adversário para que a gente possa colocar os melhores dentro de campo, dentro das características do adversário. Fábio, boa noite. Guilherme, desculpa. Bom, nós treinamos finalização durante essa semana, mas a maioria das finalizações ela foi dentro da área. Né? É algo que o torcedor perde, mas hoje foi circunstancial. Né? Naquela jogada, a gente ficou muito claro para poder finalizar e nós fomos muito felizes na conclusão. Eu entendo o torcedor que ele quer que a gente defina a jogada, mas a gente ali dentro, a gente tem frações de segundos para decidir e em alguns momentos a gente opta por um passe para um jogador que está melhor posicionado quando a gente poderia chutar. É algo que nós podemos evoluir e eu fico muito feliz que hoje funcionou. Fábio, boa noite. Gostaria que você pudesse explicar qual foi o motivo que você escolheu pelo La Quintana antes do Otero, já que o Otero tem uma bola, principalmente a bola parada, interessante, e o La Quintana não é um jogador de muita finalização de cruzamentos, e com a suspensão do Gil, se você pretende colocar a defesa do Santos um pouco mais alta lá em Chapecó, se existe essa possibilidade. Obrigado. Como assim mais alta? Eu não entendi. Vai depender muito. Eu falei de experiência. Daqui um pouquinho, se eu entrar com Sherman, Jair e Souza, fica uma linha muito jovem para um tipo de jogo brigado que vai ser lá. Não parei para pensar ainda, Quintino, para ser sincero, não parei para pensar ainda. Amanhã eu começo a analisar o adversário, o estado do campo, que uns jogos atrás aí estava muito ruim lá. Olhar tudo isso, como é que foram os últimos jogos da Chapecoense em casa, para a gente decidir e colocar o melhor dentro de campo. Tem entrevista coletiva de Fábio Carille após a vitória do Santos sobre o Mirassol.